Bolsonaro. E sobre isso, a gente vai ouvir agora Gustavo Brígido, que é advogado, professor e doutor em Direito Constitucional. Professor, muito obrigado também pela sua participação, prazer recebê-lo aqui. E, professor, vou fazer para o senhor a mesma pergunta que eu fiz aqui para o Nestor Santiago. A primeira pergunta, eu queria, assim, na mesma linha, queria saber a sua opinião, que eu acredito é diferente da do Nestor. Professor, a decisão do ministro Alexandre de Moraes afirma que Jair Bolsonaro não está proibido de conceder entrevistas, mas veda subterfúgios para manutenção de atividades criminosas. É uma formulação subjetiva e a defesa de Bolsonaro cogita pedir novos esclarecimentos. Por favor, explique para a gente, na prática, como esse conceito se aplica. Uma alegria participar ao vivo do seu programa. Minha saudação a toda a sua audiência, certo? Vamos aqui por etapas a nossa reflexão. A primeira perspectiva que eu trago é que a própria lista das medidas cautelares apresentada pelo ministro Alexandre, pela primeira turma confirmada, só com uma única divergência do ministro Fux, extrapola os limites do princípio da legalidade estrita. Nós estamos diante de flagrante ofensa aos direitos fundamentais. Eu queria pedir que as pessoas se afastassem um pouco da discussão política, se é Bolsonaro, se é Lula, seja quem fosse, e cada um se imaginasse como o réu dessa situação. Restrição à liberdade de locomoção, restrição à liberdade de manifestação do pensamento, concessão de entrevista. Eu entendo que há flagrante inconstitucionalidade na própria imposição de medidas cautelares diversas daquelas previstas na estrita forma do texto do Código, certo? É valiosa a perspectiva quando você observa. Mas a resposta do ministro Alexandre à provocação da defesa. Eu ouvi há pouco, você conversando com meu colega, doutor Nestor, o ministro Alexandre recuou um pouco. De fato, o ministro Alexandre está jogando xadrez e fez um movimento menos brusco no tabuleiro, imaginando que pode ter repercussão que vá além do cenário jurídico. Não é só um julgamento jurídico, nós estamos diante de um cenário jurídico-político-constitucional. Essas as considerações, meu querido. Professor, o fato do ministro do Supremo Tribunal Federal, de um ministro do Supremo, atuar como relator, como responsável por decisões cautelares, como essa que o senhor falou, e também, eventualmente, como julgador definitivo, isso fere princípios como o juiz natural e o devido processo legal? Certamente. O direito processual penal, ele está sendo reescrito pela caneta do ministro Alexandre de Moraes, porque ele consegue ser tudo ao mesmo tempo. Eu estava hoje em um ambiente particular e uma pessoa me perguntou: doutor Gustavo, e quem pode controlar o ministro Alexandre de Moraes? Aí a minha resposta foi muito simples e objetiva: só o colegiado do Supremo. Não é possível vir um controle externo, não é possível a gente imaginar que são os Estados Unidos que vão resolver essa situação. Nós temos hoje na Corte, até fácil de identificar pela manutenção dos vistos, tá? Nós temos hoje na Corte um entendimento de 8-3. E aí se imaginar, mas então está muito distante. Não está muito distante. Basta que outros 3 colegas mudem de opinião que nós temos 6-5. Certo? Antes, todos têm concordado, aí, na imensa maioria, com o ministro Alexandre de Moraes, né? As decisões da primeira turma têm sido... Aí isso se nós ficarmos na primeira turma. Se nós levarmos ao plenário, a gente sai para uma composição completa dos 11, certo? E aí você, se for olhar só para a primeira turma, só tem uma divergência, só o ministro Fux, certo? Então, controle sobre o Supremo, o STF é o guardião do texto constitucional. E
o guardião do texto constitucional é a última palavra em sede quando você olha o artigo 2º da nossa Constituição, e a gente trabalha com o equilíbrio entre os poderes, né? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Mas na prática político-constitucional do nosso país, a hegemonia constitucional do Poder Judiciário é indiscutível. Então, controle sobre o ministro Alexandre. Mas ele não pode sofrer o impeachment se o Senado quiser. Isso se o STF não considerar inconstitucional o eventual processo de impeachment. Ok. Professor Gustavo Brígido, advogado, professor, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua gentileza em atender o nosso convite. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Forte abraço.